Você já ouviu aquela expressão: "Ah, isso é uma anarquia, isso é uma bagunça, que absurdo", né? E sempre se relaciona, quando nós usamos o termo anarquia, ou anárquico, ou anárquica, como algo fora da lei, né? Algo que não respeita nada e nem ninguém. Mas, na verdade, isto é um preconceito, e a gente tem que combater o preconceito com o conhecimento. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a questão do anarquismo e protagonismo feminino. O anarquismo e o protagonismo feminino têm uma relação histórica muito forte. Mas antes da gente falar sobre este assunto, já vou pedir para que você já deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e, é claro, deixe ali também, né, o seu curtir ali para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas também. Muito bem. O anarquismo e o protagonismo feminino, como eu disse anteriormente, têm uma relação histórica forte, mas muitas vezes um pouco explorada. O anarquismo se relaciona com a luta das mulheres e o papel das mulheres dentro do movimento anarquista da seguinte maneira. Primeiramente, o anarquismo ele traz o protagonismo feminino, ou seja, a mulher no centro da discussão, não mais uma figura que fica ao lado, sem importância, muito antes, pelo contrário. Mas o que é o anarquismo, antes de mais nada? O anarquismo é uma ideologia política que defende uma sociedade sem Estado, sem hierarquias, baseada na autogestão, na liberdade e na igualdade. Oposição a todas as formas de opressão, seja de ordem política, econômica, social e cultural. E isto é o que marca o significado de anarquismo, porque ele pretende uma ideologia que defende um Estado, não defende o Estado, né, mas uma liberdade plena. Isso pode ser discutido, podemos concordar ou não, mas esta visão de mundo, ela tem uma tentativa de combater a opressão, e ela deve ser respeitada nisto. Você pode não concordar com ela, mas nós temos que respeitar, sim. E o protagonismo feminismo no anarquismo, ele se apresenta da seguinte maneira. Primeiramente, na crítica ao patriarcado no sentido do quê? Né, do poder masculino que tira, né, as condições da mulher ter também o seu protagonismo, né? Aquela situação em que, naquela família, né, tradicional, em que tem o pai que manda e a mãe que obedece, e isso aí, tá? No pensamento anarquista, isso é um absurdo. Porque o anarquismo, ele sempre combateu não só o Estado e o capitalismo, mas também o patriarcado, identificando-o como uma estrutura opressora. As mulheres anarquistas denunciaram o machismo dentro dos próprios movimentos sociais ao longo dos tempos e defenderam a emancipação feminina junto à luta de classes. Luta de classes, o que é? É aquela disputa entre quem detém os meios de produção e quem produz, entre os patrões, que detêm os meios de produção, e quem produz, que são os trabalhadores. As mulheres anarquistas de destaque que nós temos na história podem, né, nós temos algumas que realmente merecem a nossa consideração, né, pela sua relevância, como a Emma Goldman, que ela era estadunidense, dos Estados Unidos, que defendia o amor livre, os direitos reprodutivos e a emancipação da mulher. Ela criticava ferozmente o casamento e a religião como forma de opressão. A Lucy Parsons, militante negra e anarquista que participou de greves e organizou trabalhadoras. Virginia Bolten, China, né?
ela fundou o jornal La Voz de la Mujer, que promovia ideias feministas e anarquistas do século XIX. E nós temos, né, com essas mulheres, uma organização em que elas criaram jornais, sindicatos e coletivos próprios para garantir autonomia e dar voz às questões específicas das mulheres, como é o caso do jornal La Voz de la Mujer, de 1896. Bom, a questão é a seguinte: sim, você pode ter discordâncias de muitas coisas, como, por exemplo, desse princípio: nem Deus, nem patrão, nem marido. Você tem esse direito, e acho que às vezes também existem exageros, uma opinião pessoal, sim, existem exageros nesses movimentos, mas a ruptura de algumas coisas, como o machismo, independente da gente acreditar em Deus ou não, penso eu que são fundamentais para a gente pensar uma sociedade mais humanitária e mais igualitária. E aí, claro, que os princípios do anarquismo, né, os princípios feministas do anarquismo, vêm aí também conflituando com algumas questões, como a autonomia dos corpos, e aí tem a questão da liberdade sexual, o combate à violência de gênero, a autogestão da vida e do trabalho, igualdade plena entre os gêneros, né? Então, igualdade plena entre os gêneros, na questão, por exemplo, do mercado de trabalho, por que a mulher tem que receber menos que o homem, se ela executa a mesma função que o homem? A liberdade sexual tem até uma questão também religiosa aí, né? E nós temos que respeitar também as pessoas com uma visão religiosa um pouco mais conservadora, mas é preciso que tenhamos espaço para quem pense a liberdade sexual, quem tem esse pensamento da autonomia dos corpos e quem, né, quer ver uma outra visão da questão. Nós não vamos aqui julgar se é certo ou errado. O fato é que o anarquismo e a questão feminina, elas estão ligadas nas mudanças em que a mulher viveu e que vive hoje. E que se hoje a mulher tem mais direitos e ela está muito mais inserida no mercado de trabalho, graças a essas mulheres que lutaram contra a opressão em tempos muito piores. É claro, gente, que nós temos que concluir o seguinte: que o anarquismo foi e vai continuar sendo uma importante ferramenta de luta feminista e autoritária, porque as mulheres anarquistas, elas desafiaram tanto a dominação capitalista quanto a dominação patriarcal, sendo protagonistas na luta por uma sociedade mais justa e livre para todos. Claro que nós temos aí elementos que talvez conflituem nos dias de hoje ainda. A questão religiosa, por exemplo, é uma questão que nós temos que respeitar. Por quê? Porque existe, sim, não o certo ou o errado, mas visões de mundos diferentes. E na aula de história, o professor de história, ele precisa ter em mente o seguinte: que ele precisa mostrar para o seu aluno perspectivas novas daquilo que ele conhece. E este tema mostra o quão é importante entender o anarquismo como um movimento de ruptura. Ele é importante, inclusive, não só na questão das mulheres, mas também na questão, aqui no Brasil especificamente, da consolidação das leis trabalhistas em 1930. Se não fossem os anarquistas italianos que vieram, né, na imigração italiana para São Paulo, por exemplo, algumas conquistas não teriam sido atingidas. Portanto, é preciso entender e ter ciência que sim, que o movimento anarquista, você pode discordar, né, ter uma outra visão, você pode, de repente, pensar numa visão mais capitalista da vida e com a liberdade de ação do indivíduo, ou pensar numa visão talvez mais socialista e não anarquista, ok. Mas negar que essas pessoas, elas romperam estruturas que nos tiraram do atraso, é também uma forma de negar o avanço
da humanidade ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Portanto, é preciso entender o movimento anarquista como um movimento que libertou a humanidade de algumas coisas. E não ficar com uma visão preconceituosa e distorcida dizendo que, isso aqui é anarquia. E sendo anarquia, né, não é uma bagunça generalizada. Então é preciso saber o que estamos falando, contra o que nós estamos falando e ao que nós estamos apoiando e defendendo, que é uma coisa que nos dias de hoje, infelizmente, tem muita gente que fala de coisas que não sabe, que desconhece. E o conhecimento, ele é para isso, para nos libertar da ignorância, dos preconceitos. Se você gostou dessa videoaula, deixe seu comentário aqui embaixo, ele é muito importante. E, claro, fique à vontade também para deixar as suas impressões ao vídeo, trazer as suas dúvidas, que na medida do possível a gente também está aqui para responder você. Até a próxima!